Por falar em sadia, lá vem chegando a guria, lá do Amapá, a Adriana Garcia. Ela dirá bom dia, mostrando de um estado a porcaria. Ou as porcarias, né, Rudy? Preste atenção que o trem vai. Cada vez mais nós iremos saber o que se passa no Brasil. Abrem-se as cortinas para a Adriana Garcia. Bom dia. Bom dia, Alfredo. Bom dia para essa audiência atenta. E a gente está aqui tentando saber de tudo, porque eu digo, a situação do Brasil hoje, Alfredo, a gente, se pensasse, nem dormiria, porque a gente tem muita coisa para saber, muitas verdades vindo à tona. Bom, por onde você quer começar? Tem a questão aí da renúncia do presidente da Amprev, que você foi a primeira pessoa a colocar essa situação no ventilador. Na sua primeira participação você colocou isso, eu me lembro. Agora o Jocildo Lemes deixou o cargo, mas não dizem que ele tinha sido indicado pelo Alcolumbre, era ligado ao Alcolumbre. Ele fez uma besteira de detonar 400 milhões do fundo da Amapá Previdência. Nós temos a questão da inauguração do comedouro do senador, que agora ele está dizendo que é fake news, mas foi publicado na própria página dele. Então, você escolhe por onde quer começar para nos mostrar. Tem a questão da rodovia, tem tanta coisa aí que eu vou deixar tudo ao teu alvitre, Adriana Garcia, para que o Brasil conheça um pouco mais sobre o Amapá. Exato. Vamos aqui começar pelo Master, né, que é o assunto não só do Amapá, mas do Brasil inteiro. E é importante que saibam o quanto isso impacta a vida das pessoas daqui, porque a maioria é funcionário público, né? Então, existe um grupo que fez esse aporte mês a mês para essa previdência e ela foi de forma irresponsável e colocou, segundo a Brasil Paralelo, eu vi uma postagem deles, que é 470 milhões, né? Nem 400 milhões redondo. Então, esse aporte foi colocado num banco que, na época, já era um banco que estava em suspeição, né? E agora a população do Amapá pergunta para onde foi esse dinheiro? Porque eles tranquilizam, dizendo que isso é só 4,5% daquilo que a Amprev tem, ou seja, minimizando a situação. Mas 4,5%, 400 milhões, não é pouco. Isso vai faltar. Aí eles dizem, não, mas não se preocupem, nós temos aporte de recursos até 2030 e tantos, 2050. Não importa. Esse dinheiro precisa retornar. Então, o que a gente vê aqui no Amapá? É um grupo que entende de política, que está acompanhando política, que sabe o quanto o Alcolumbre está envolvido até o pescoço com tudo que está acontecendo no nosso país, não só em relação a corrupções, mas também em relação a você manter, constitucionalmente, era ele que deveria tirar o Toffoli, o Moraes e tantos outros aí que estão se mantendo por causa de uma inércia dele. Então, essa situação, quando a gente está acordado, a gente consegue ver muito bem, e a nossa salvação é que essa situação do Banco Master, ela possa ir até as últimas consequências e ela possa, de fato, encontrar os culpados e eles sejam condenados. Essa é a nossa forma de conseguir limpar o Amapá. Aproveitar. Eu digo que essa é a nossa janela de oportunidade. Deus está levantando esse tapete, a sujeira está vindo à tona, e esse é o momento de limpar o Brasil, e eu tenho certeza, sempre tive essa certeza, desde quando eu comecei a entender o Amapá e olhar o Brasil, olhar o Amapá e o Brasil, que essa limpeza precisa começar aqui, onde ele começa. Então, hoje aqui, nós temos, claro, aquelas pessoas que dependem do Davi. Eu acho que hoje ele não tem aqui pessoas que realmente acham que ele é bom para o Amapá. Nós temos pessoas que acham que ele é poderoso e pode prejudicá-las. Então, eu não vejo, assim, nenhum grupo se levantando para defendê-lo. E o Jocildo, ele não é só apenas indicado do Alcolumbre, ele é o Alcolumbre no Amapá, do ponto de vista de representação. Eu já estive em eventos, por exemplo, que a emenda era do senador Alcolumbre, e quem estava lá era o Jocildo, representando. Então, ele é o representante, todo mundo sabe da ligação entre eles. E o que me deixa mais assustada nessa história, a Brasil Paralelo vai fazer uma investigação bem profunda, está prometendo isso, e eu estou ansiosa para ver, é que o Jocildo já sabia da investigação, já sabia que a Polícia Federal ia bater às 6 horas da manhã na casa dele. Então, ele saiu da casa minutos antes, 18 minutos antes dessa situação. O celular que ele tinha era um celular novo, né? E o que tem tudo, ele deixou com outra pessoa, um jurídico da Amprev. Então, são situações que a gente não se sente seguro em saber se realmente essa situação vai ser levada até o fim. A sensação que eu tenho é que tanto a imprensa quanto algumas ações da Polícia Federal, elas são recados, e nós, como cidadãos aqui, os pensionistas, os aposentados, a gente fica nessa situação de sem saber se isso vai dar alguma coisa ou se isso vai dar em pizza, novamente, como tudo no Brasil sempre deu. Então, o deputado R. Nelson, que é o deputado único dos 24 deputados, é o único que se levanta para fazer oposição ao Clécio, que é, né, a figura do Alcolumbre, porque ele já não... Olha só, o Clécio soube
dessa situação do Master dia 18 de novembro. Foi liquidado, acabou, fechou. E até hoje, até ontem, que é dia 11, ele nunca tinha tomado uma providência por ele mesmo de afastar o Jocildo, né? Lemos. Por quê? Porque ele não manda. Quem manda é o Davi Alcolumbre. Então, como pode o Jocildo saber de uma ação da PF com antecedência para se preparar? Então, as instituições, Alfredo, é complicado a gente acreditar ainda que elas estão agindo em favor da população ou que elas estão agindo politicamente, seja para prejudicar quem realmente é culpado, porque eu acredito que está havendo um levante contra o Alcolumbre. Eu digo isso que já faz alguns meses que eu percebo. E, para mim, essa situação começou quando ele botou o pé que seria o Pacheco a ser indicado para o... Eu acho que ele fez alguma aliança, ele prometeu alguma coisa e ele queria alguma coisa, e ele disse que o Pacheco, na cabeça dele, o candidato dele para a Suprema Corte era o Pacheco, e de repente Lula aparece com o Messias, que a gente conhece como o tal do Bessias, da ligação lá da Dilma. Então, isso, houve aí uma ruptura de interesses entre eles. E a partir de então, você começou a ver notícias na UOL, na própria Globo, falando da canetinha emagrecedora, falando daqui, dali, até o INSS, né, a CPMI, tem também um assessor de confiança dele que recebeu de uma empresa, né, envolvida, uma empresa laranja, também alguns milhões. Então, assim, a gente começa a ver que o nome do Alcolumbre começa a sair na imprensa nacional com mais né, recorrência e sempre negativamente. Então, eu imagino que houve alguma ruptura lá no sistema e eles começaram a brigar um contra o outro. O que nós do Amapá precisamos é tomarmos uma posição, porque são 400 milhões de reais. Então, o deputado Henri Nelson, que é oposição ao Clécio, um único que tem condições até morais de levantar e falar, ele está buscando a abertura de uma CPI. Eu não acho que vai dar em alguma coisa, mas ele sempre faz a parte dele, né? Ele está fazendo a parte dele. Só conseguiu 2 até agora, ele precisa de 8. Então, nós estamos nessa situação aqui, e os 8, olha só, os 8 deputados federais que estão lá em Brasília, eles são aliados do Clécio. Será que algum vai querer assinar a CPMI do Master? É muito difícil. Então, a gente está esperando, como todo brasileiro, um grande milagre, que a gente nem sabe direito de onde surgirá. Mas esse Master é uma janela de oportunidade que, se tiver alguma finalização justa, o Davi deve ser comprometido, porque ele, de fato, é quem indicou o Jocildo Lemos, e o celular do Jocildo talvez tenha coisas igual lá em Brasília tem no celular do Vorcado. Bom, eu quero, como sempre, Adriana, muito pontual. Na verdade, o Vorcaro fez uma liberação seletiva do conteúdo do celular dele. Essa é a informação que circula nesse mundo velho sem fronteira. Pessoal, não adianta as pessoas virem falar comigo, não sei, é isso que está circulando. Não houve quebra da criptografia do celular do Vorcaro, foi uma quebra seletiva e eletiva. É isso que foi. Eu tenho aqui, e vou colocar em tela, uma pesquisa aqui. A Adriana, ela coloca sempre a questão do Dr. Furlan como candidato lá no Amapá. Então, nós queremos falar um pouco sobre a questão do Dr. Furlan, como é que está a situação política aí em relação ao atual prefeito de Macapá, Adriana Garcia. Alfredo, o atual prefeito, ele tomou uma decisão que eu acho que foi a mais acertada da vida dele. Ele começou a trabalhar desde o primeiro dia do mandato e não parou mais. E o que acontece? Por causa disso, ele se tornou uma grande ameaça ao outro grupo. E esse grupo, que é o do Estado, né, governado pelo Davi, começou a boicotar qualquer tipo de financiamento para ajudar a prefeitura do Amapá, que é onde concentra-se 60% das pessoas. Então, ele está fazendo muito com pouco. E todo mundo está vendo isso. Então, essa popularidade do Furlan é uma popularidade que ninguém consegue barrar. Às vezes eu fico, meu Deus, será que é isso mesmo? Porque a gente está muito envolvido, às vezes a gente não consegue ver de fora. Mas não tem como ele perder essa eleição. Tá? E primeiro turno é o que se diz, porque 66% de intenção já daria vitória esmagadora, uma vitória, assim, talvez inédita aqui no Amapá. E olha só, a gente está vendo uma crise de identidade do Clécio, como eu já falei em outros momentos, né? Inclusive, a gente não vê que é ele que está governando, que é ele que está dirigindo a situação. A gente vê que por trás é o Davi e que o Davi está envolvido em todas essas situações. Então, querendo ou não, respinga no Clécio a questão do Master, porque ele é o governador, porque ele que deveria assumir essa situação. Então, tudo isso vai desgastando. Aí você vê a estrada, a BR-156, aí você vê a ponte, você vê uma série de promessas que não foram cumpridas há décadas, não é um ano, nem um mandato, são vários mandatos. Parece que juntou toda a turma que não cumpriu nada em torno do Clécio. Então, não tem como ele subir. Tanto que ele subiu de 28% para 29%. Foi o máximo que ele conseguiu. E o detalhe, com toda a máquina na mão. Máquina, a gente fala de funcionalismo público, a gente fala de contratados, a gente fala de verba, de emendas. Porque, veja bem, se esses 8 deputados não ajudam a capital, para onde estão indo essas emendas? Para onde estão indo essas emendas? Né? Se os deputados estaduais também não são aliados do prefeito, para onde vai o recurso? Como é que está sendo votado? Tudo, eles têm, incrível, eles têm tudo a favor deles. Mas uma coisa eles não têm, que é o povo. E isso o Furlan conseguiu conquistar, assim, de uma maneira muito orgânica, tá? Ele mesmo é o marketing dele,
O trabalho que ele faz é o marketing dele. Tem muita gente, você vê pessoas novas ali ajudando ele. Você vê adolescentes, às vezes, fazendo uma filmagem, você vê o povo tirando foto, colocando nas suas redes sociais. Então, a campanha do fulano, ele não precisa fazer nada. Ele precisa só continuar trabalhando, né? Então, a gente viu aí, entrando agora na situação do comedouro do Randolph, um absurdo, uma vergonha, sabe? Uma vergonha, um vexame, uma humilhação. E você vê o amigo dele, que é o Clécio, do lado, sabe? Eles não têm ideia do que é ridículo, eles conseguem fazer algo ridículo, sabe? Então a população não aguenta mais esse tipo de política. Aí, eu digo para você hoje, se tentarem deixar o fulano inelegível, ele vai se tornar um grande herói. Se prenderem ele por algum motivo, ele vai se tornar um mártir. E ele vai colocar qualquer pessoa no governo, essa pessoa não precisa nem sair de casa para ganhar. Porque qualquer tentativa de prejudicá-lo, o tiro vai sair pela culatra. Então, eu quero dizer para o Brasil que aqui está havendo um grande milagre, que eu acredito que esse milagre acontecendo, o Brasil inteiro será beneficiado. Por que eu digo isso? Porque a gente está prestes a começar a exploração do petróleo na margem equatorial. E essa exploração e esse dinheiro, esses royalties, na mão do mesmo grupo, a gente já sabe o que ia acontecer. A gente já sabe, esse dinheiro nunca ia chegar no povo, nunca ia melhorar a vida do povo. E o Furlan tem feito um trabalho que o povo consegue experimentar essa melhoria, entende? Em obras, em mobilidade urbana, em educação, em saúde. Então, ele é um pragmático. Inclusive, na base dele tem pessoas da ideologia direita, da ideologia esquerda, mas ele deixa bem claro que o que ele quer é servir ao povo. E ele bota todo mundo para trabalhar. Olha, Alfredo, eu nunca vi isso. Um gestor que trabalha de domingo a domingo. Essa é a marca dele. E ele não trabalha sozinho. Então, todas as pessoas que estão ao lado dele e que acreditam que ele se tornará o futuro governador do Amapá, elas estão, não apenas por elas. Eu quero ficar no grupo vencedor, porque aqui é sempre assim, né? As pessoas, elas correm para quem elas acham que vai vencer, para elas poderem ter um emprego, para elas poderem ter um contrato, para a empresa delas poder prestar um serviço. É tudo assim, porque eu já lhe falei, aqui tudo gira em torno de política. Mas as pessoas que estão com ele, a gente nota um sentimento mais nobre, que é assim, gente, ou é ele, ou o Amapá é o último a sair, né, apague a luz. E não é por outra coisa. O último a sair apaga a luz porque vai buscar dignidade em outros estados, né, em outras cidades, e esse lugar aqui vai ficar muito mais vulnerável para os interesses da China. Então, é isso que vocês precisam entender no Brasil. O Amapá precisa dar certo, porque se ele não der certo, ele vai deixar de ser Brasil. Ele vai ter só o nome de Brasil, porque já entregaram. Sabe? Aí vamos para um outro assunto, já que o senhor disse que eu posso emendar. Tá, eu só quero retomar aqui, porque eu creio que o Kistner, ele não acompanha o nosso canal. Se ele acompanhasse, ele já saberia claramente que a Adriana já respondeu que o Furlan, ele é um cara pragmático. E outra coisa, no Amapá não tem esquerda e direita. A Adriana é de direita, conservadora. Mas nós não conseguimos replicar no interior do Brasil. Lá em Candelária, se você perguntar para um agricultor, ele não sabe o que é esquerda e direita. A Kistner, os conceitos são ditados pela realidade do povo. O prefeito da minha cidade está afiliado de um partido de esquerda, mas já foi do PP, eles vão se movendo pelas conveniências, tá? Então, eu espero, Kistner, que você acompanhe todas as vezes o nosso programa para entender como funciona. Mas não é, o interior de Minas, os caras não sabem se são de direita. O cara é contra o aborto e vota no PT. Entendeu? Olha, eu vou te contar. Não, o contexto não existe tecnologia para quebrar a criptografia do iPhone, pô. Que coisa, vocês acreditam na mídia? Você acredita na CNN, contexto? Fica na CNN, meu amigo. Bom, agora nós vamos falar do quê, Adriana? Vamos falar do comedouro do Randolph? Vamos. Olha, só voltando um pouquinho à questão do Furlan, as pessoas que estão com ele, elas estão com ele porque o filho está numa escola mais digna, porque elas vão para a UBS, tem remédio e tem médico, porque elas conseguem marcar uma consulta até com um especialista, que isso antigamente era só o Estado que fazia. A prefeitura está fazendo coisas que era o Estado que tinha que fazer e nunca fez. E ela está entrando na área da saúde, por exemplo, em área de média e alta complexidade. Vai abrir agora um hospital. Você imagina o que é um hospital, que aqui só tinha um. Agora a prefeitura botou na cabeça que ia fazer um hospital e está fazendo. Então, assim, as pessoas não querem mais essa discussão aqui de direita e esquerda. Por quê? Porque elas estão vislumbradas com resultado, entende? No Brasil, elas continuam com a sua convicção, mas aqui elas estão querendo resultado. Um lugar que 73% vive de Bolsa Família ou de algum benefício, gente, alguém que faz alguma coisa pelo povo, que ajuda o povo a ter uma profissão, como ele tem também uma área muito boa na área do empreendedorismo, de profissionalizar. Isso, para nós, é um oxigênio. A gente estava sem respirar. E não adianta, Alfredo, a gente ficar esperando o que não existe. Não existe no Amapá uma pessoa de direita conservadora capaz de ganhar.
E também a gente precisa entender que se existir algum dia, essa pessoa tem que começar a trabalhar hoje. Porque essas pessoas que estão tendo voto, elas não começaram hoje. Elas começaram há muitos anos. É uma carreira com o povo. Então, a direita tem que entender que ela precisa estar com o povo. Não adianta ser a certa. Não adianta ter a melhor ideologia. Ela precisa ter empatia com a população. Ela precisa convencer a população de que ela está certa. Entende? Então, eu acho que a direita ainda tem muita distância em relação à população. Tanto que quem botou muita gente de direita não foi uma história. Foi Bolsonaro. Um monte de gente foi catapultado lá porque era apoiador de Bolsonaro. E não é mais isso. A gente precisa se politizar e se envolver em política durante todo o ano e não só no eleitoral. Eu faço essa crítica porque eu vejo a direita aqui com uma expectativa irreal. Não adianta. A gente passou 40 anos dormindo e a gente não pode chegar e entrar agora já na janela do ônibus. A gente precisa percorrer um caminho. Então, enquanto esse caminho não vem, graças a Deus pelas pessoas de centro-direita. Eu não posso também colocar todo mundo na ala do centrão fisiológico. Porque existem pessoas de centro-direita e eu acredito que o Flávio vai precisar de senadores de centro-direita. Porque não temos condições de ter um Senado ainda, a maioria à direita. Não dá. Ele sabe disso, todo mundo sabe disso. Agora, nós temos a obrigação, sim, de tirar o Randolph. Aí nós vamos aqui para o comedouro, né? É ridículo. Assim, eu não consigo. Eu fico perguntando onde estão os marqueteiros desse povo. Pode botar. Olha, pessoal, e ele está dizendo que isso é fake news. Só que isso foi veiculado no canal dele. Meus amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes as pessoas não conseguem entender o porquê da minha gratidão a Deus. Porque Deus, olha, vocês sabem quem é o verdadeiro produtor do Na Hora do Café? O verdadeiro produtor do Na Hora do Café é Deus. Pessoal, nós estamos trazendo aqui Adriana, nós trazemos Ana Maria Semin. Amanhã nós teremos a Amanda Caixeta, a Luísa. Pessoal, são pessoas que Deus vai colocando no caminho do canal. Eu vi uma postagem da Adriana num grupo de WhatsApp, fiz o contato com ela, porque eu gostei da postura dela. Por causa de um comentário, por causa de um link, eu gostei. E aí convidei ela, conversei com ela. É isso que eu quero que vocês entendam. O verdadeiro produtor aqui do nosso canal, eu falo para vocês, o verdadeiro produtor do canal de Brasília é Deus. É ele quem coloca as pessoas no canal. Vamos agora, então, observar, Adriana, e depois você comenta. Primeiro, deixa eles passar vergonha sozinhos, né? A repercussão foi tão ridícula que o Randolph agora está dizendo que é fake news o vídeo que está no perfil dele. Vejamos, olhem a obra-prima da inutilidade política. Tinha vários mascotes. Eu pensava que era só dois primeiros mascotes daqui. Era a Pretinha e a Neguinha. Depois juntaram vários. Ocorreu a tragédia com Orelha, lá em Santa Catarina. Nós resolvemos aqui fazer um espaço em homenagem à Orelha, em primeiro lugar, e um espaço de acolhimento. Isso aqui é um espaço que vai ter um comedouro, vai ser um espaço também. O espaço do Porto não será restrito a eles, vai ser um espaço também de convivência com eles. Essa semana, governador, a Secretaria de Bem-Estar Animal vai estar aqui fazendo vacinação, tirando o RG dos simpatinhas para os petzinhos que estão aqui. Enfim, dando todo acolhimento e carinho que os nossos pets precisam. E esse aqui vai ser um espaço pequeno, espaço Orelha, de acolhimento dos pets daqui do espaço do Porto do Povo de Santana. Puta que me pariu! Tudo prontinho para recebê-los. Meus amigos, deixa eu falar, vou mostrar de novo. Adriana, eu já olhei esse vídeo umas 50 mil vezes. O Paulo Garcia, não sei se ele está aqui agora. Paulo, manda um vídeo para mim, Paulo, dos pássaros que você alimenta todos os dias. Por favor, Paulo Garcia. O Paulo Garcia, ele alimenta cerca de 100 pássaros todo dia, com recurso dele. Por favor. Paulo Garcia, não sei se ele ainda está conosco. Olha, eu quero que vocês entendam. Olhem de novo. Que bosta é essa exatamente, Maria José? Tinha vários mascotes. Eu pensava que era só dois primeiros mascotes daqui. Era a Pretinha e a Neguinha. Depois juntaram vários. Ocorreu a tragédia com Orelha, lá em Santa Catarina. Nós resolvemos aqui fazer um espaço em homenagem à Orelha, em primeiro lugar, e um espaço de acolhimento. Isso aqui é um espaço que vai ter um comedouro, vai ser um espaço também. O espaço do Porto não será restrito a eles, vai ser um espaço também de convivência com eles. Essa semana, governador, a Secretaria de Bem-Estar Animal vai estar aqui fazendo vacinação, tirando o RG dos simpatinhas para os petzinhos que estão aqui. Enfim, dando todo acolhimento e carinho que os nossos pets precisam. E esse aqui vai ser um espaço pequeno, espaço Orelha, de acolhimento dos pets daqui do espaço do Porto do Povo de Santana. Tudo prontinho para recebê-los. Meu Deus do céu! Fala, Adriana, que eu agora vou tentar falar com o Paulo Garcia aqui. Aí você me diz, como é que uma pessoa dessa está em segundo lugar para o Senado? Por isso que, para mim, a missão da direita no Amapá é acabar com essa humilhação. Não tem outra, não tem outra.
E assim, saiu na mesma pesquisa que diz que o prefeito Furlan está com 66% e o Clécio com 29%, diz que a esposa dele está com 33% e, primeiro lugar, assim, bem longe dos demais, e o Randolph está com 20%. Como uma pessoa dessa tem 20% ainda, eu não sei. Mas eu só sei que a direita precisa entender que a missão dela no Amapá é tirar o Randolph. Ele me processou e lá ele disse que a minha missão era ele não ser reeleito. Eu nem tinha pensado nisso, mas é uma boa ideia, né? Então, eu, como cidadã que votei nele 2 vezes, em 2010 e 2018, eu posso, como cidadã e como jornalista, me expressar e dizer que é obrigação. E depois desse vídeo, não preciso mais explicar, ninguém precisa mais explicar nada. É algo muito baixo, é um tipo de política que a gente não suporta mais. E aí eles ficam com raiva quando a gente vê o doutor Furlan entregando uma boa obra, uma obra que às vezes nem parece pública de tão bem feita, e entrega no prazo. Então são coisas que o povo nunca teve. Sabe quando uma mulher tem um marido mau, que não dá nada pra ela, que bate nela e tudo, aí de repente ela encontra uma pessoa que cuida dela, que trata ela como princesa? Eu digo essa analogia aqui no Amapá. O povo de Macapá está sendo tratado assim, como príncipes e princesas. Quem manda e desmanda é o povo. Eu não tenho dúvida de que o prefeito, doutor Furlan, ele cumprimenta mais de 100 pessoas por dia, por onde ele passa, ele disse, Adriana, eu sou zelador. Para mim, prefeito significa zelador. E ele, como um cirurgião cardíaco, ele é muito detalhista. Então, ele vai, quando ele vê uma praça com alguma coisa errada, ele já fala pro subsecretário, ele vem aqui e resolve isso. E ele bota todo mundo para trabalhar. Então, todo mundo que está com ele, quer que ele se torne governador, sabe que o que nos espera é muito trabalho. Não é fama, não é dinheiro, é muito trabalho, porque esse Estado está estagnado há décadas. E nós, como cidadãos, cada um na sua área, precisa agora lutar para que ele saia desse lugar. Então, o Amapá inteiro quer o prefeito de Macapá como governador. E o povo aqui diz, Alfredo, que o prefeito de Macapá, ele tem uma postura de governador, uma visão, e o governador do Amapá inteiro tem uma postura de prefeito, não é nem de prefeito da capital, que ele foi prefeito 8 anos. Então, a pessoa ainda compara também o que ele fez em 8 anos. Mas prefeito de interior, sabe? Uma pessoa assim que se... E ele adora ficar imitando o prefeito. O prefeito bota uma marca, o prefeito é um acelerado. Aí lá vem ele, Esse ridículo que você viu acontece o tempo todo. Eu até digo que a pessoa que está assim, querendo rir, ela vai na página do governador porque só tem piada, entendeu? Porque eles conseguem fazer isso. A gente, como é que um marketing permite isso? Nós estamos diante disso, Alfredo. Aquela repercussão que a gente teve mês passado, ou semana passada, da BR-156, ela não parou, continua. Graças a Deus, o debate está vindo, as pessoas estão entendendo. E um vereador de Serra do Navio foi a cidade da Income, né, que muitos anos atrás, o PIB do Brasil, quem sustentava era o Amapá, para quem não sabe, com manganês. Então, essa cidade hoje é uma cidade praticamente fantasma, no sentido, não tem nada, não se produz nada, não pode nada. E entre Porto Grande e Serra do Navio, né, que são dois municípios, não tem asfalto. A BR-210 não tem asfalto. E aí, o governador, por isso que eu digo, eles botam os pés pelas mãos, eles acham que o povo ainda é idiota, e eu louvo a Deus pela internet, que a gente consegue ir no Google, a gente consegue ir em algum lugar e ver, para não ser enganado. Vai voltar a mineração no Amapá. Mas antigamente a mineração era por trilho, era por trem. Não tem trem para voltar a mineração. Também não tem o asfalto. E eu digo, como eu disse anteriormente, é norte e sul e agora também no miolo. Porque entre Porto Grande e Serra do Navio não tem como você trafegar. É lama que os carros ficam atolados. E durante o verão, é tanta poeira que as pessoas que moram na margem, elas ficam com problemas graves respiratórios. Essa é a realidade do Amapá, do Alcolumbre, do Amapá, do Randolph. Então, a gente tem uma expectativa aqui que, como a Raíssa, ela é aliada e o Lucas Barreto é aliado da Raíssa e do Furlan, inclusive é quem mais traz emenda para Macapá, praticamente quase o único, não vou dizer o único, eu não posso ser injusta, mas é quem sustenta a prefeitura financeiramente, porque aqui também não se produz, não tem muita arrecadação. O Lucas Barreto deve ser a dobradinha com a Raíssa. Então, a gente está nessa expectativa de que essa pesquisa, ela foi uma pesquisa de primeiro lugar. Quem você votaria? Raíssa. Né? E em segundo lugar, o Randolph. Não assim, quem é o seu primeiro candidato e o segundo. Então, imaginando que a Raíssa está muito à frente, eu creio que o trabalho feito pelo Lucas Barreto, ele não tem rejeição, como o Alcolumbre e como o Randolph, e o trabalho dele de parceria com o prefeito podem fazer com que ele tire, ou na verdade ele se mantenha, no caso, né, que ele seria reeleito, e a Raíssa tire essa vaga do Randolph. Então, o nosso desafio é esse, porque são as duas pessoas que estão mais à frente na pesquisa e que podem tirar o Randolph desse páreo. Então, a BR-210 também é um problema, e um problema grave, porque eu conversei com uma professora de Serra do Navio uma vez, que ela pediu para eu fazer uma matéria defendendo a classe dela de professores lá, que foi... Eles jogam uma situação, né? A gente, como jornalista, sabe o quanto isso é terrível, jogar uma situação. Eu peguei e fiz uma matéria vendo o lado dela, ouvindo o lado dela. E ela disse, Adriana, aqui eles tiram ouro de forma clandestina. Aqui está acontecendo coisas que você nem imagina. Aí eles tiram de forma clandestina e a cidade não arrecada. Então a gente não tem dinheiro para pagar professor, para nada, mas a gente tem riquezas. E não é feito nada com as nossas riquezas para que seja benefício da população que mora aqui. Isso é Serra do Navio, essa que também está praticamente isolada. Então, assim, é muito complicado, porque a sensação é de que os lugares onde tem mais ouro, onde tem mais condições de riqueza para a população, são os lugares que essa população não tem cidadania, não tem acesso, e outras pessoas têm acesso.
Um fotógrafo veio de São Paulo agora, o Marila, e ele tentou chegar nas montanhas do Tumucumaque. E ele disse para mim, foi muito difícil, é muito burocrático. Tem o IBAMA, tem o ICMBio, você tem que ter um monte de credenciais para pisar na terra brasileira. Então, tem alguma coisa errada aí. E eu digo mais uma vez e confirmo, a gente precisa olhar para o Amapá com mais carinho. E eu louvo a Deus por essa porta que se abriu com você, para que eu possa ter voz e dizer para a população que ela precisa do Amapá. E o Amapá precisa do resto do Brasil também, principalmente em pessoas serem informadas e não ficarem ouvindo, lá só tem índio, lá é isso, lá é aquilo. Não, aqui é povo brasileiro que ainda está aqui pela graça e misericórdia de Deus, porque 70 mil pessoas já saíram daqui para morar no Sul, e a gente que está ficando aqui, a gente está pedindo socorro para o resto do Brasil. Pelo menos que vocês saibam o que acontece aqui, para que vocês não nos julguem e não nos condenem, mas a gente possa se unir em prol de alertar, de informar, de acordar as pessoas. Então, nós temos um parque do Tumucumaque que um brasileiro tentou entrar para fotografar, para fazer imagem, e ele pegou algumas partes, algumas coisas, mas foi mínimo diante da imensidão. Para onde está indo isso? Essa riqueza toda que esse parque tem? Quantos anos? Eu já vi pelo menos 2 pessoas me dizendo, Adriana, na época da ICOME, o manganês era só uma fachada. O manganês não era o principal. O que ia daqui aos montes era ouro. Então, Serra do Navio é um lugar muito rico nesse sentido do solo. Então, ia ouro, mas assim, para inglês ver, né, oficialmente, era o manganês. E eu me pergunto, será que não está havendo um novo momento também? Porque fizeram um porto aqui, horrível, né? Mas fizeram um porto para embarcar materiais para a China. Eu acho estranho, porque aqui a gente, sabe, não há algo assim, a gente produz tanto para mandar alguma coisa para a China. Então, será que nós estamos num segundo capítulo em que eles vão oficialmente dizer que está acontecendo alguma coisa em relação à China, levando e trazendo só coisas, né? Nada a ver, é só um comércio. Mas por trás desse comércio pode estar indo muito mais coisas, inclusive coisas perigosas, né? Que podem levar a armas nucleares, por exemplo, porque aqui a gente está cheio disso, né? Então, atento. Eu peço ao resto do Brasil, saiba o que está acontecendo, onde começa o Brasil, para que a gente possa resolver isso a partir da cabeça, que é o Amapá, que é fronteira com a Europa, que é a mais próxima dos Estados Unidos. Então, assim, é uma região muito esquecida pelo resto do Brasil e que vocês precisam ajudar quem permanece aqui, porque a gente não quer sair daqui e apagar a luz e entregar de forma mais fácil ainda esse território que é do Brasil. Adriana, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Esse teu relato, uma pena, né? Uma pena não, ainda bem que Deus nos possibilitou esse contato. É muito importante. Eu espero que mais adiante, eu tenho certeza, quando as pessoas se derem conta do Amapá, outros irão abrir espaço para você, porque o que você está falando é uma realidade. Perguntaram aqui qual é o orçamento desse comedouro. Não sei se você chegou a fazer o levantamento. Eles devem ter escondido isso, né? Mas assim, considerando na época do Covid, uma tenda mesmo de plástico que eles colocaram na frente do hospital para dizer que era centro de Covid, foi R$1 milhão. Então, assim, eu só estou dizendo para você que é muito esdrúxulo também a forma como eles supervalorizam algumas coisas que são muito baratas e que, de repente, eles fazem a propaganda. Por isso que eu lhe falei, que eles fazem muita propaganda que o povo já nem acredita mais. Vamos fazer. Eles jogam, assim, no ar para poder levantar a popularidade. No final das contas, ela cai porque a população está mais atenta. Olha, cadê? Você disse que ia fazer isso e não fez. A população está cobrando. Então, a gente está vivendo um momento... A sensação que a gente tem aqui, Alfredo, a gente não vê a hora de chegar outubro. Outubro para poder trocar, sabe? Demitir essa turma toda. E o nosso grande desafio também é colocar pessoas que possam dar suporte a esse novo momento, a esse novo governo, no Senado, na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, porque a gente já entendeu também que um governador sozinho, digamos assim, sem o apoio, é complicado ele governar. Assim como o presidente precisa do Senado, precisa do Congresso, né? Então, a gente está aí nessa abertura de mente politicamente. E eu digo para vocês que estão me ouvindo do resto do Brasil, que a minha missão como jornalista, que eu nem procurei, mas é que a gente vai fazendo, e a gente... Opa, é isso. A minha missão como jornalista é politizar as pessoas. E para politizar, a gente também precisa falar de economia, que eu adoro a parte econômica e política do jornalismo. Então, é isso que eu gosto de falar, é nisso que eu me dedico, porque é isso que vai salvar o Brasil, é esse conhecimento político e econômico que vai fazer com que o Brasil pare de acreditar em Miriam Leitão, né? Pare de acreditar nesses analistas aí, dessa grande mídia, que eles são pagos para dizer aquilo. E você continua acreditando que está tudo bem, mesmo indo no supermercado e não trazendo nada para casa. Então, é o jornalismo sério que pode alertar essas pessoas de como elas podem ver o mundo, como elas podem interpretar o que elas estão sentindo, vivendo, né, e vendo. Então, é uma responsabilidade muito grande para nós que estamos vivendo nesse tempo. E como eu falei no início, são tantas coisas acontecendo que se a gente fosse tentar ficar bem informado de tudo, a gente nem conseguiria dormir mais. Seria 24 horas no ar. Porque até hoje, por exemplo, eu quero muito parar para assistir uma entrevista do Flávio de 2 horas, né, puxando o fio. Eu preciso assistir, porque ele é o meu candidato e lá tem os pontos em que ele abordou a sua visão de Brasil. E a gente precisa também disso. Então, assim, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e que a gente, como cidadão e como patriota, precisa tentar absorver o máximo de verdade possível nesse contexto. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu falo, o grande produtor desse programa aqui, Maria Lúcia, o grande produtor desse programa é Deus.
Quem de vocês, com todo o respeito, Adriana, quem de vocês já tinha ouvido falar de Adriana Garcia? Agora não, hoje, só no nosso programa aqui, nós já estamos chegando a quantas mil pessoas? A 20 mil pessoas, 16, 17, 18 mil pessoas passando pelo programa. Bom dia, meu amigo Jorge Schenfeld. Então, quem conhecia, quem sabia do Amapá? Maria Lúcia está dizendo, Adriana, gratidão pelo seu trabalho. Dona Aldeci, eu mesmo, para mim, o Amapá, ele sempre foi um território. Agora mesmo, né, Adriana? E ele continua sendo um território na dependência. Tá? Aqui eu fui pesquisar um pouco sobre o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. É o maior parque do mundo. É uma coisa assim impressionante. O parque é considerado o maior parque nacional do Brasil e também o maior parque de floresta tropical do mundo. Vocês sabiam disso? Não, não sabiam, eu duvido que soubessem. Porque nós não sabemos nem o que é o Brasil. Nós não sabemos nem o que é o nosso estado. Então, Adriana, mais uma vez eu te agradeço. Agradeço mesmo, está aí a Ana Lino Zorzi, obrigado, pela participação. Toda quinta-feira. Eu gostaria que mais e mais pessoas do Amapá soubessem. Eu sei que depois vocês fazem os recortes maravilhosos, né? E o pessoal fica sabendo. Não, doutor Raul Gabi, está cada vez mais fácil saber quem manda no Brasil. Sabe? Está cada vez mais fácil pela informação. Então, Adriana, dona Maria Lúcia Gomes, obrigado pelo seu pix. Eu quero dizer para vocês, isso não é nenhuma indireta para ti, tá, né? Mas eu digo o seguinte, para que nós tenhamos como manter a voz de um Brasil que não tem voz, nós precisamos de apoio. Nós não precisamos de ajuda, nós precisamos de apoio. E qual é? Nós precisamos de apoio e ajuda. Ajuda você faz compartilhando os nossos conteúdos, indicando pessoas para que nós possamos conversar. Adriana, eu recebo sugestão de nomes, no mínimo 5 por dia. Eu vou olhar o conteúdo da pessoa, já morre ali. Uhum. Porque não pensa. Agora, porque é uma questão mesmo, né? Da gente ter esse cuidado. Alfredo, com umas 10 Adrianas Garcia, o Brasil seria salvo. Tem muito mais do que 10. A maior parte dos jornalistas brasileiros são jornalistas de bem. Obrigado, Jorge Schenfeld. Pessoal, os políticos do Brasil estão vendendo a nossa riqueza faz muito tempo, mas ninguém fala. Então, Adriana, mais uma vez, muito obrigado. Estarás de volta. Você sabe, você tem toda a liberdade para fazer os cortes e os recortes, porque é muito importante, Adriana, que o Brasil saiba o que está acontecendo no Brasil. Pode ficar com a palavra para se despedir. Eu quero agradecer mais uma vez essa porta de oportunidade para falar a partir de cima, né? E a partir de onde começa. E como você falou, aqui continua sendo um território, mas qual é o problema? Aqui circula dinheiro como circula o resto do Brasil, porque tem que vir as emendas, tem que vir tudo. Aqui tem 3 senadores. Então, assim, por que aqui precisa ser muito mais politizado? Justamente por isso. Então, imagine o meu desafio aqui, politizar pessoas nesse contexto, né? Então, o mesmo dinheiro que vai para 3 senadores em São Paulo, com um monte de coisa para ser feita, e é feita, sei lá, ou não, mas aqui não tem nem muito o que fazer, no sentido, né? Ou seja, aqui daria para ficar pronto o estado todo em pouco tempo, e é isso que eu espero que a Petrobras, com os royalties, ajudem a fazer. Mas isso só vai acontecer com bons gestores no comando. E o meu trabalho é fazer com que as pessoas escolham melhor. Eu não vou induzi-las a votar, mas eu vou mostrar para elas o que é a verdadeira política, para que elas possam discernir. E eu quero pedir licença, porque eu tenho uma pauta. Aí eu sempre gosto de ficar aqui no programa para dar retorno para quem fala, né? Para quem agradece. E eu quero agradecer de antemão vocês que estão aqui elogiando, que não dá para mim também fazer o acompanhamento, mas estamos aqui. E como o Alfredo disse, há muitos bons jornalistas. O problema é que eles não têm a oportunidade que os canalhas têm. Eles não têm o recurso que os canalhas têm. E ele fala uma coisa muito certa. Se você quer um bom jornalismo, sustente esse bom jornalismo. Porque o mau jornalismo é sustentado com quem quer destruir a tua vida, tá? Com quem quer te enganar, com quem quer te manipular. E o grande problema é que muitas vezes as pessoas não sustentam o bom jornalismo. Elas só criticam. Não tem jornalista. O jornalista é tudo igual. Mas eles não sustentam. E eu digo isso em relação aos políticos também. Não é todo político é ladrão. Não existem bons políticos. E é esses que você precisa honrar. Existem jornalistas que realmente têm critério. Eles podem ter ideologia, que eu não nego a minha. Eu sou direita, bolsonarista, conservadora. Mas eles têm critério na hora que eles falam. Eles conseguem ter um discernimento e um limite jornalístico quando eles falam. Então, essas pessoas precisam do seu apoio. Apoio o Alfredo, porque eu não sei como ele consegue passar o dia inteiro, praticamente, no ar, numa live. Agora, é meio-dia, à noite, porque eu faço pouco em relação à live. E eu já sinto, assim, o desgaste mental de você ter que estar informado de tudo, de você passar tudo. Então, isso é raro alguém que paga um preço que ele está pagando. Então, você, que já é assinante, continue. Se você não é, comece, porque eu sei o que ele está passando. Eu sei, porque eu também passo por isso, né? E passei muito tempo, e eu até desisti, Alfredo. Você é um guerreiro, porque eu desisti.
de ficar, gente, se você gosta do meu trabalho, considere contribuir, considere. Eu desisti, porque realmente é complicado. As contas, elas não param de chegar. E a gente precisa se sobreviver igual qualquer pessoa que está nos ouvindo. A gente tem uma vida completamente normal. Aqui, a energia é a mais cara do Brasil, para você ter uma ideia. Então, aqui, as contas chegam e o jornalista também precisa pagar. Que você, que está nos ouvindo, comece a valorizar o jornalista que tem coragem de te informar de verdade. Adriana, eu vou dizer uma coisa para você, eu fico grato, mas eu digo o seguinte, é o momento mais humilhante de todo o meu trabalho, é exatamente pedir o Pix para as pessoas, mas é a realidade. Adriana, eu quero que você entenda que a tua presença aqui é um prêmio ao teu trabalho. Eu quero que você entenda que a tua presença aqui é simplesmente um momento onde você está tendo uma oportunidade. O mérito é teu. E eu sei que você é cristã, e eu sei que você agradece a Deus por esse momento. Você plantou durante muito tempo. Você plantou ao longo de muito tempo a situação, esse caminho que você chegou. O meu amigo Paulo Garcia acabou, eu vou mostrar uma coisa. Vocês viram o comedouro lá do Randolph? Eu vou baixar só para você ver, Adriana, é só um videozinho do que o Paulo Garcia faz sem precisar um mandato de senador. Prepare-se, só demora um pouquinho até eu baixar o vídeo. Quer dizer, o cara faz uma solenidade pública para criar um comedouro. Enquanto isso, as pessoas de bem estão lutando, fazendo suas coisas. Eu vou colocar esse vídeo em homenagem ao meu amigo Paulo Garcia, porque vocês vão entender. Nosso canal aqui tem esses diferenciais, meus amigos. Nós aqui somos cristãos. Eu antes de ser um jornalista conservador, eu sou um jornalista cristão, Adriana. Eu também. Quando me perguntam, Alfredo, você é um jornalista conservador? Eu digo não. Eu sou um jornalista cristão, que tenho pontos de vista e advogo bandeiras conservadoras. Eu vou mostrar, olha aqui, enquanto o Randolph fez todo aquele mise-en-scène, tinha mais gente para puxar o negócio lá do que qualquer outra coisa, o Paulo mandou 2 vídeos. Olha aqui. Adriana, olha só, depois do Randolph, olha, prestem bem atenção. Olhem aqui o que o Paulo Garcia faz, sem nenhuma propaganda. Olha aí, ó, depois você vê se você tem alguma pauta ainda para falar, algum assunto, mas olha primeiro aqui, presta atenção. Olha aqui, Adriana. Adriana, olha só, isso é uma coisa que o Paulo faz na casa dele. Não precisa esse mise-en-scène. Não precisa. E o detalhe daqui é que não está escrito certo. Algumas pessoas viram e até me falaram. Tá comedouro, sem o comedouro, lá na plaquinha. Então conseguiram fazer ainda mais, né? Comedouro. E como semana que vem... Vai falando, pode falar. Como semana que vem é carnaval, eu quero já dizer para vocês que o governo do Amapá pagou para a Mangueira 10 milhões de reais para poder ela fazer o samba enredo, colocando o nome de uma pessoa daqui, né? O Sacaca, que também é uma coisa que é muito regional, que nem vai, se fosse colocar o Rio Amazonas, alguma coisa assim mais, que ia, né, impactar muito mais. Mas, enfim, eles fizeram esse investimento de 10 milhões e dizem que os aviões estão todos lotados já, reservados para levar uma turma para dançar na Sapucaí e gastar com o nosso dinheiro. Então, como é que o povo do Amapá vai querer que isso continue? Não tem como, né? Então, se vocês olharem na Globo aí, o povo daqui, os políticos daqui, sambando na Sapucaí, custou aos cofres públicos do Amapá, que já são, né, escassos, custou 10 milhões de reais essa brincadeira. Olha, atenção, Dione, Paulo, Beno, eu quero que vocês entendam o seguinte: a denúncia que a Adriana... Todo mundo está estupefato do governo federal estar pagando 12 milhões para falar do Lula. O governo do estado está gastando 10 milhões no desfile da Mangueira. Parabéns, Adriana, por trazer essas informações. São informações que não circulam em outros espaços. Por isso que eu digo com tanta gratidão, com tanta satisfação e com tanta alegria, Adriana.
Eu sempre digo, quando eu começo o programa, Adriana, gratidão, satisfação e alegria, porque eu tenho gratidão de ser filho de Deus, satisfação de ser filho de Deus e alegria de ser filho de Deus. Até Amém. semana que vem. Tá bom, guria? Tá bom, tchau, tchau. Essa foi a nossa querida... Pessoal, vocês escutaram? Ronda, Dione, Marisa, quem sabia dessas histórias desse nosso Brasil? Maria Lúcia Gomes da Silva, obrigado pelo seu Pix. Obrigado também, Cleiton Rios do Brasil. Quem puder contribuir, olha... Eu digo para vocês, meus amigos, manter esse... Muito, 10 milhões. Olha, eu digo para vocês. Eu desafio vocês. Quem sabia que o Amapá tinha uma jornalista conservadora deste quilate? Fala para mim. Eu quero que pergunte para vocês. Muitas informações, toda quinta-feira. Alguém de vocês tinha ideia que no Brasil tem jornalistas com esse nível de comprometimento? Mulher cristã, mãe, casada, com homem. Alguém sabia? Por isso que eu digo para vocês, o verdadeiro produtor do Na Hora do Café é Deus.